Atenção, vou começar agora com você, tá? Não deixa nada te atrapalhar. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, eu quero falar contigo algo muito, mas muito importante hoje. Por quê? Olha para o pastor aqui, ó. Porque todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ir para o próximo nível com Deus. Todo mundo. Todo mundo aqui tem sonhos e quer viver esses sonhos, esses propósitos, quer viver o que Deus prometeu e falou para você. Quem é que quer crescer aqui? Você quer crescer ou não quer? Você já notou que na escola, todas as vezes que você tem que passar de nível, ou você tem que subir de série, o que acontece? O que a professora aplica? Uma prova. E os alunos que tiram uma ótima ou uma boa nota e alcançam mais do que a média necessária, eles são passados de nível. Eles passam de nível. Eles vão para o próximo nível. E nós queremos chegar no próximo nível espiritual, na próxima fase, queremos crescer na nossa vida. Agora a gente não pode esquecer que sempre para crescer, para passar de nível na nossa vida, a gente tem que mostrar para Deus que está preparado. Quando eu faço a prova e passo na prova, tiro a média que foi necessária, eu mostrei para Deus que eu estava preparado. Hoje eu quero falar contigo sobre Jesus. Você sabe que a vida de Jesus, elas foram várias fases. A vida de Jesus passou por diversos níveis. Mas hoje eu vou meditar contigo sobre o teste que Jesus passou. E esse teste mostrou para Deus que ele estava pronto para o último nível do ministério dele. E o último nível do ministério de Jesus foi a cruz. Porque Jesus morreu aonde? O último nível do ministério dele foi a cruz. O que eu quero que você preste atenção no que Jesus vai fazer aqui em João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 21 até o 26. É a última Santa Ceia. E você vai prestar atenção nos detalhes. E eu já vou falar qual é o título da mensagem de hoje. João, capítulo 13, versículo 21. Eu quero a igreja lendo comigo. O que diz? E tendo Jesus dito isso, ele turbou-se em espírito e ele afirmou dizendo: na verdade, eu vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. E um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal para este discípulo, para que ele perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Você tem uma caneta? Sublinha o versículo 26, aqui está a mensagem. Já fala o título. E Jesus respondendo disse: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Leia comigo, pega a caneta e sublinha isso aí. E molhando o bocado, Jesus o deu a Judas Iscariotes, filho de quem? O que eu quero falar contigo hoje? Presta atenção. Esse foi o último teste, antes de Jesus passar para o último nível, a última fase do ministério. Presta atenção. O que eu quero falar contigo hoje é: alimente o seu Judas. É isso que eu vou falar com você hoje. Alimente o seu Judas. Pensa comigo. Jesus passou pelo último teste da vida dele. Qual foi o último teste? Ele está com os 12, que são os mais próximos. Ele está com os mais próximos. E o que ele faz? Ele preparou uma grande ceia antes dele morrer na cruz. E esse é o último teste. E ele mostrou para Deus que ele estava pronto para a última fase do ministério, que seria morrer na cruz. Os discípulos perguntam: quem é que vai trair o mestre? Jesus disse: é aquele que eu entregar o bocado. O que Jesus fez? Jesus é Deus. E Deus é aquele que já viu o futuro. É aquele que conhece o dia de amanhã. É aquele que já nos viu lá na frente. Você acha que Jesus não sabia que o Judas iria traí-lo? Você acha que Jesus não sabia que aquele por quem ele se dedicou 3 anos, ele ensinou, ele mostrou muitas coisas, ele deu poder, ele viu Judas curar, ele corrigiu, ele mostrou, ele passou noites contando histórias, falando tantas coisas que os discípulos viveram com Jesus que talvez a Bíblia não registra para nós. Mas você imagina o que esse Judas viveu 3 anos com Jesus? Jesus sabia que o Judas iria traí-lo. Jesus sabia que o Judas levaria ele
por uma fase de maior sofrimento da vida e do ministério dele. Seria provocado pelo Judas. Ele sabia que o Judas ia fazer mal para ele. Ele sabia que o Judas estava vendendo ele por 30 moedas. Mas mesmo sabendo que Judas o entregaria, que Judas faria o mal para ele, Jesus pegou o pão, molhou o pão e alimentou o Judas. Ele entregou o pão para quem? Para o Judas. Pensa comigo, você já deve ter feito aniversário. Quem é que já fez aniversário aqui? Vão dizer que você é o aniversariante e você está cortando a fatia do bolo do seu aniversário. A primeira fatia, você como aniversariante, você entrega para quem? Tem uma cultura nisso. A primeira fatia é para quem? É para a pessoa mais importante, sim ou não? Jesus pega o primeiro pedaço do pão da Santa Ceia, molha, e ele entregou o pão da Santa Ceia para quem? Para o Judas. Para quem iria traí-lo, para quem iria fazer mal, para quem iria trocar ele por 30 moedas. Jesus alimentou aquele que iria trair ele. Ele fez o bem para aquele que daqui a poucos minutos iria entregar ele, para ele ser chicoteado, para ele ser esbofeteado e para ele morrer aonde? Jesus alimentou o Judas dele. Todo mundo tem um Judas na vida. E a minha pergunta é, se você estivesse no lugar de Jesus, e você soubesse que aquela pessoa que está do teu lado, que muitas noites dormiu junto contigo, que caminhou junto com você, que você se dedicou por aquela pessoa, que você fez tanto, se você soubesse que essa pessoa ia te prejudicar, o que você faria? Se você estivesse no lugar de Jesus, você alimentaria o Judas? Pastor, eu chamava os 11 e dizia, segurem porretes aí, vão acabar com esse cara. Vão acabar, o pessoal, vamos lá, Tiago, João, vocês são meio brabão aí, filho do trovão, junta uns porretes aí que é o Judas, vamos acabar com ele aqui, vamos dar uma camaçada, vamos amansar o Judas. Irmão, presta atenção, levanta a mão direita e diga com o pastor, diga eu tenho que alimentar o meu Judas. Quando você alimenta o seu Judas, você mostra para Deus que você é maduro. Você mostra para Deus que você cresceu. Quando eu consigo fazer o bem para aquele que está me fazendo o quê? O mal. Judas estava na mão de Jesus. Se Jesus quisesse fazer qualquer coisa, ele faria. Mas o que Jesus fez? Alimentou. Jesus entregou o melhor pedaço do pão para o Judas, mostrando para o Judas o quanto ele era importante para Deus, mostrando para o Judas a importância que ele tinha, e talvez foi a última chance dele se arrepender. Jesus morreria por nós de qualquer jeito. Não sei se era obrigatório ser pelo Judas, mas ele recebeu o melhor pedaço para ele entender qual era a importância que ele tinha para Jesus. E mesmo Jesus valorizando o Judas, mesmo Jesus entregando o melhor pedaço para o Judas, o que o Judas fez? Traiu ele. Quando eu consigo alimentar o meu Judas, eu mostro que eu cresci, eu mostro que eu amadureci, eu mostro que eu estou pronto para a próxima fase do meu ministério, eu mostro que eu estou pronto para o próximo nível, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então nós vamos ter alguns Judas nessa vida. E quando eu consigo alimentar o meu Judas, eu demonstro maturidade, eu demonstro crescimento espiritual. Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que guardar a sua raivinha, você tem que guardar a sua vingancinha e jogar fora. Você tem que mostrar para Deus que a vingancinha e a raivinha não vão te dominar. Que eu não vou agir por emoção, eu vou agir por princípios, pela fé, pelo que a palavra manda eu fazer, e não pelo que é a minha vontade. Então esse foi o último teste de Jesus, para Deus colocar Jesus na próxima fase do ministério dele, que era a fase dele ir para a cruz. Às vezes a gente lê aquele texto, que quando Jesus está na cruz, as pessoas começam a debochar dele, as pessoas começam a blasfemar, as pessoas começam a cuspir, a gente diz, bah, ele estava na cruz, as pessoas falaram, e ele disse, Pai, faz o quê? Perdoa, porque eles não sabem. Olha para mim. As pessoas que são desconhecidas, que são distantes, elas não te machucam.
É difícil elas conseguirem te machucar se elas são desconhecidas e distantes de você. Quem estava cuspindo e blasfemando dele não era próximo. Ali ele não foi testado. Ele já tinha vencido o teste. O teste foi o Judas, porque o Judas era próximo. O Judas andava com ele. Ele compartilhava os ideais do reino com Judas. Ele contava os segredos do que ele faria para os 12. Aquele era o próximo. E só os íntimos é que nos traem. Só quem é íntimo consegue trair você. Então, Jesus passou no teste quando ele alimentou Judas. Jesus não se vingou. Jesus não devolveu. Jesus não fez nada para o Judas. Jesus fez o bem para aquele que queria fazer o que para ele. Está na hora da gente guardar a vingancinha, guardar a raivinha. Está na hora da gente mostrar para Deus que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós somos verdadeiros filhos. Olha para o irmão do lado e diga: alimente o seu Judas. Então eu preciso mostrar para Deus que eu cresci, que eu amadureci, que eu estou pronto para a próxima fase, para o próximo estágio, para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Eu preciso perdoar aquela pessoa que me fez o mal, porque às vezes a gente fica chateado. Todo mundo tem um Judas, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser o vizinho, pode ser às vezes o chefe lá da empresa. Irmão, você tem que parar de ficar preocupado com Judas, porque o meu Judas, ele está me empurrando para a próxima fase da minha vida. O meu Judas está me empurrando para aquilo que Deus quer fazer através de mim, para onde Deus quer me levar, aonde Deus quer me colocar. Então, o Judas, ele só empurrou Jesus para o destino, para a próxima fase, que era a cruz, porque Jesus iria morrer na cruz. Então não reclame. Tudo que está acontecendo, Deus está te preparando. Às vezes a gente fica chateado. O meu colega de trabalho foi lá no diretor da empresa, foi lá no gerente, foi lá no dono e falou mal de mim, pastor. E se isso era plano de Deus? Deus também usa o Judas para te promover e para te botar onde Ele quer te botar. Às vezes Ele vai te botar num lugar que tem alguém que vai te ajudar. Aí ele foi lá e falou mal de você para o diretor e você está chateado, está com raivinha, já está planejando a vingancinha, já está pensando como é que você vai fazer para furar o olho do outro. Você mostrou para Jesus que você não está pronto. Você ainda é imaturo e vai ter que passar por várias outras até amadurecer. Agora, eu não deveria ficar triste, porque às vezes eu penso que o Judas está me atrapalhando, mas ele está me promovendo. Ele está me empurrando para aquilo que Deus quer fazer. Ele falou mal de mim para o dono da empresa. O dono da empresa nem sabia que eu existia. Sabe o que ele vai começar a fazer a partir de hoje? Já que alguém falou mal de você, ele vai começar a te cuidar. Ele nunca olhou para ti. E quando ele começar a te cuidar, ele vai ver quem você realmente é. Ele vai ver que você é dedicado, que você não é nada do que o outro falou de você. E às vezes, quando ele começar a te conhecer, ele vai te promover. Mas na verdade, quem te promoveu foi o Judas, que foi lá falar mal de você. E você achou que aquilo era para o teu mal. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu, até o Judas. Amém? Até o Judas. Então eu preciso amadurecer. Eu preciso entender que às vezes isso são testes que Deus está nos testando para nos levar para um próximo nível, para uma próxima fase. Deus quer ver se nós somos maduros ou não. Se eu vou ser aquele crente que vou guardar mágoa, vou ficar triste, eu vou sair da igreja, vou ficar com raiva, ou se eu vou ser aquela pessoa de fé. Deus, eu vou fazer o que a palavra manda eu fazer. Pastor, o que a palavra manda eu fazer? Primeiro, alimente o seu Judas. Romanos capítulo 12. Vamos lá comigo. Aí diz a Bíblia aqui, Romanos capítulo 12. Você tem um Judas, meu irmão? Pastor, o que você faria se você fosse Jesus? Você daria o pão para o Judas? Pastor, eu daria o pão com uma geleia de veneno. E diria, come à vontade. Não, está amarrado. Não é para fazer isso não. Pastor, eu passava uma geleinha assim, de veneno e dizia, pode comer, Judas, isso aqui morre rápido e morre com a boca seca. Romanos 12, não. Alimente o seu Judas. Vamos lá, todos acharam? Então a gente precisa mostrar que amadureceu,
que as emoções não me governam, que o natural não me governa. Eu sou governado por princípios, eu sou governado pela palavra, eu sou governado pela fé e não pelo que eu sinto. Romanos capítulo 12. O que a Bíblia manda eu fazer? Todo mundo junto, pega a sua Bíblia e abra ela no versículo 17. Eu quero que você pegue uma caneta e sublinhe o versículo de número 17 de Romanos capítulo 12. Vamos lá, você que está em casa também, alimente o seu Judas. E olha o que diz a Bíblia aqui no 17. Todo mundo junto, leia com o pastor, vamos lá. Primeira parte do versículo, as primeiras duas palavras desse versículo, eu quero ouvir todo mundo comigo. O que está escrito aí? Não ouvi, está muito fraco aí, pessoal. Seu Judas está muito forte. Você está pensando bem se você vai alimentar, né? Leia com o pastor, vamos lá, todo mundo junto. Ninguém, olha para mim, não importa quem seja, não importa se essa pessoa merece, não importa se ela merece, se ela devia. Pastor, mas aquela pessoa merece, ela tinha que sofrer. Tinha que acontecer tal coisa na vida dela e está na minha mão e eu preciso, ela tem que pagar. Não. Deus está dizendo para nós, leia comigo, como é que diz o 17? Ninguém, não importa se essa pessoa merece, não importa. Deus está dizendo, não é você que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é Deus e não nós. Não cabe a nós. Vamos ler? De novo, leia. A ninguém, como é que diz a Bíblia, pessoal? Torneis o mal pelo... Porque quando a pessoa está fazendo mal para mim, ela está plantando para ela. E quando eu devolvo o bem, mesmo que ela tenha me feito mal, eu estou plantando para mim mesmo. O que eu faço para os outros, eu não estou fazendo para o outro. Eu estou plantando para quem? Não devolva. Mas o fulano merece, esse colega tem que quebrar a cara, eu tenho que acabar com ele, com elas. Para com a raivinha. Para com a vingancinha. Mostra para Deus que você amadureceu. Que você está pronto para o próximo nível. Perdoe. Perdoar. Quando eu perdoo alguém, eu não absolvi aquela pessoa. Eu não inocentei ela do que ela fez quando eu perdoo. Eu apenas abri mão da minha vingança. E estou entregando ela na mão de quem? De Deus. Quando eu decido perdoar uma pessoa, eu não estou inocentando ela, eu não estou absolvendo ela, eu estou abrindo mão da minha justiça, para deixar que Deus faça a justiça dele. A pessoa ainda é culpada, mas eu abri mão de me vingar. Eu abri mão de fazer a minha justiça para que Deus faça dele. Aí diz o texto, vamos lá. A ninguém torneis o mal pelo mal. Aí diz a Bíblia, vamos lá. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então eu tenho que procurar fazer o certo. Mas o fulano foi desonesto, mas o fulano merece. Mas o fulano tinha que pagar. Mas não sou eu que vou fazer ele pagar. Quem é que vai fazer? Eu tenho que amadurecer. Diga com o pastor, diga, alimente o seu Judas. Jesus alimentou o Judas dele. Ele sabia que o Judas ia trair. Ele sabia o que o Judas ia fazer. Ele sabia que o Judas ia trocar ele. Que tudo que ele fez pelo Judas, o Judas não ia devolver para ele. Mas Jesus foi maduro e mesmo assim ele fez o bem. Então continua comigo. Aí diz o próximo versículo, que é o 18. Se for possível, continua. Quando estiver em vós, o que diz a Bíblia? Tende paz com todos, não importa quem seja. Da minha parte eu vou procurar paz. Da minha parte eu preciso perdoar. Da minha parte eu vou fazer o bem. É isso que eu vou procurar. Aí diz o 19. O que diz a primeira parte do 19? Pega uma caneta e sublinha isso aí na sua Bíblia. Isso aí tem que ficar marcado, você não pode esquecer. E não vos vingueis a vós. Deus está dizendo, a vingança não é nossa. Não pegue o que não é seu. A vingança é de Deus. Não use o que não é seu. Quando eu uso o que não é meu, eu estou tomando o lugar de Deus. E eu não posso tomar o lugar dele. Não posso usar o que não é para mim usar. Aí ele diz, não vos vingueis a vós mesmos. Continua, como é que diz? Amados, mas dai lugar ao quê? Ficamos bravos? Sim. Ficamos revoltados? Sim. Podemos ficar chateados? Vamos ficar, somos seres humanos.
Mas toda a chateação, a revolta, a raiva, eu vou chegar em oração e vou colocar diante de Deus. Porque Ele disse que eu posso colocar diante dEle, vou botar diante dEle essa raiva, Deus, a minha vontade era pegar aquela pessoa, comprar um fuzil, chutar a porta dela, fuzilar a porta, matar todo mundo que vier na frente. Amém? Mas Deus disse, não faça isso. O que nós aprendemos hoje? Alimente o seu Judas. É isso que eu vou fazer, o que a Bíblia manda eu fazer. Agora continua comigo, diz mais o texto, vamos lá. Aí ele diz, não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, Deus está dizendo. Agora olha o que Deus falou, leia. O que Deus vai fazer? Recompensarei. Deus vai dar a recompensa dessa pessoa no tempo dele. Agora, se eu começar a devolver o mal e eu começar a praticar o mal, eu também vou ser recompensado pelo mal que eu fiz. Então eu preciso devolver o bem, porque eu quero a recompensa do bem. E diz mais a Bíblia, diz o Senhor, versículo 20, todo mundo junto, o que diz o 20? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que diz a Bíblia? Dá-lhe de... Irmão, a Bíblia está mandando você dar comida, não é para dar veneno. Ofereça para ele. É para alimentar o Judas. Não é para entregar uma corda para ele. Não é para levar ele na ponta do despenhadeiro para ele se jogar. Não. Se eu puder, eu tenho que salvar o Judas. Não é para você dar uma corda. É para você alimentar quem está te fazendo mal. Se o teu inimigo tem fome, dê comida para ele. O que mais que a Bíblia diz? E se o teu inimigo tiver sede, leia comigo. O que diz aí? Dá-lhe de... Por quê, pessoal? Porque fazendo isso, o que diz a Bíblia Sagrada? Amontoarás brasas de fogo sobre onde? Sobre a sua cabeça. O que é brasa de fogo sobre a cabeça? Significa que o próprio Deus vai começar a tocar a consciência dessa pessoa. O próprio Deus vai começar a abrir os olhos dessa pessoa e fazer com que ela veja o que ela está fazendo para ti. E que você não é igual a ela. Porque você não está devolvendo o mal. É Deus que vai fazer essa pessoa mudar. Não somos nós. Faça o bem, alimente o seu Judas, porque Deus sabe fazer o trabalho dele, e ele não precisa da tua ajuda. Aí a Bíblia diz aqui, vamos lá, como é que diz o versículo? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Agora pega o 21, sublinha a primeira palavra, e o que está escrito na sua Bíblia? Todo mundo junto, primeira parte diz, não te deixes vencer do... Não deixe o mal vencer você. Olha o final do versículo, vamos lá. Mas vença o mal com o bem. Primeira parte, não te deixes vencer do mal. Irmão, quando eu quero me vingar, o mal está me vencendo. Quando eu quero devolver, o mal está me vencendo. Quando eu quero guardar mágoa, eu vou virar a cara para essa pessoa. Ela vai me cumprimentar, mas eu não vou. Ela vai sentar perto de mim. Quando ela sentar perto de mim, eu vou me levantar. O mal está vencendo você. E a Bíblia está dizendo, não deixe o mal te vencer. E o mal está me vencendo. Porque eu estou com vontade de me vingar. Quando a pessoa me cumprimentar, eu vou virar a cara. Quando ela sentar perto de mim, eu vou me levantar e vou cair fora. O mal está começando a entrar. Eu quero devolver, eu já estou até planejando o que eu vou fazer. Eu já estou até pensando e planejando como é que eu vou prejudicar. Eu já estou até bolando, que eu acho que eu vou falar para o fulano. O mal está me vencendo. E eu não posso deixar o mal me vencer. Quando o mal começar a me vencer, quando esses sentimentos começarem a me vencer, quando os pensamentos começarem a me vencer, está na hora de eu dobrar o joelho e dizer para Deus, o mal está me vencendo, Deus. Eu estou com vontade de me vingar, eu estou com vontade de devolver, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade de fazer aquilo. Senhor, mas a tua palavra diz que eu não posso, eu preciso de ajuda. Porque eu não quero ser vencido pelo mal. Mas agora o final do versículo, o que está escrito no 21? Não te deixes vencer do mal. Continua comigo. Mas vença o mal com o que, pessoal? É isso que a Bíblia está dizendo. Alimente o seu Judas. Jesus podia ter feito qualquer coisa com Judas. Ele sabia o que o Judas ia fazer. Ele sabia que o Judas já estava errado. Mas mesmo assim, o melhor pedaço ele entregou para quem não merecia. Porque até o último dia, ele queria ver o Judas se arrepender. Ele não queria que o Judas morresse. Mateus capítulo 5, vamos lá.
Quem é o seu Judas? Quem tem feito mal para você? Não te preocupa com Judas. Porque às vezes tu pensa que o Judas está te atrapalhando. Mas o Judas vai te promover. Falaram mal de mim para o chefe. Ele nem sabia que tu existia. Mas agora ele vai botar os olhos em ti. E quando ele botar os olhos em ti, ele vai ver quem tu realmente é. E que tu não é o que falaram de ti para ele. Amém. Não te preocupa com Judas. Te preocupa em servir a Deus. Vamos lá, Mateus 5. Todos acharam? Não, pastor, mas eu vou furar o olho dela. Se eu devolver o mal, o que eu vou receber? Não faça isso. Mateus 5. Todos acharam? Você pegou a Bíblia? Pega uma caneta agora. Sublinhe o versículo 44, leia comigo. O que está escrito na sua Bíblia? Todo mundo junto. 43, perdão. O que diz 43? Ouviste o que foi dito. Olha para mim. Você vai ver agora o que tu aprendeu a vida toda. E Jesus está dizendo o que nós aprendemos e o que Ele está me ensinando, porque é o que Ele quer que eu faça. Ele está dizendo, esquece o que tu aprendeu. Eu tenho que fazer o que Ele está me ensinando. O que eu aprendi a vida toda? 43, o que está escrito na tua Bíblia? Vamos lá, 43. Ouviste o que foi dito. O que a gente aprendeu a vida toda? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu. E a gente aprendeu a vida toda, amar quem nos ama e odiar quem nos odeia. Fazer o bem para quem nos faz e tratar mal quem nos trata. Convidar quem me convida e excluir quem nunca me convidou para nada. A gente aprendeu a vida toda a não levar desaforo para onde? Com quantos paus se constrói o quê? Você aprendeu isso. Nós aprendemos a ser vingativos, a devolver, a dar o troco, a não levar desaforo. Isso foi o que o mundo nos ensinou, a religião nos ensinou, os pais, quando não conheciam a Deus, nos ensinaram. Mas agora olha o que Jesus vai dizer no 44. Sublinha a primeira parte. Qual é a primeira palavra do 44 que Jesus diz? Todo mundo junto, qual é a primeira palavra? O que está escrito? Jesus está dizendo, agora é o meu ensinamento. Esquece o que tu aprendeu, deixa para trás o que te ensinaram, o que cresceu dentro da sua mente. Ele está dizendo, você tem que tirar e botar o novo. Porém, vos digo. Qual é a primeira coisa que Jesus vai dizer? Pega uma caneta, sublinha isso aí, todo mundo lê em voz alta. Só a primeira parte até a vírgula. Amai os vossos inimigos. Todo mundo olha para mim. Como que eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou amar alguém que está falando mal de mim? Alguém que está tentando me derrubar? Alguém que está puxando o meu tapete? Alguém que está me prejudicando? Alguém que me trata mal? Só tem um jeito. Quando você tiver um encontro com o amor de Deus. Enquanto você não tiver um encontro com o amor de Deus, você não consegue amar os seus inimigos. Você pode estar dentro da igreja, mas às vezes você ainda não teve um encontro com esse amor. Você não teve esse encontro que você precisa ter com esse Deus, para ter o amor dele dentro do teu coração. Às vezes você pode estar anos na igreja, mas a gente ainda não teve um encontro com esse amor. Ele está dizendo, ame o seu inimigo. Sabe por que essa pessoa te odeia? Por que ela tem inveja de ti? Por que ela tenta te prejudicar? Por que de todas as formas ela está tentando fazer mal para você? Por que ela fala mal de ti? Por que ele quer o teu lugar? Sabe por quê? Porque essa pessoa tem um problema. Ela tem um problema na vida dela. Ela tem coisas na vida dela que ela nunca venceu. E é por isso que ela é desse jeito. Ela não precisa do teu ódio, porque ela já recebe ódio de todo mundo. Pelo jeito que ela é, pelo que ela faz, pelo que ela fala, todo mundo já odeia ela. Sabe por que ela não mudou até hoje? Porque ela não encontrou alguém que ame ela. Que mostre para ela o amor de Deus. Que decida orar por ela. Que decida colocá-la diante de Deus. Que não se deixe levar pelos sentimentos, mas seja levado pela palavra. E quando você começar a amar o seu inimigo vai ver que você é diferente. Ele vai ver que ele te faz o mal, mas você não está devolvendo o mal para ele. Ele vai ver que ele tenta de tudo para te prejudicar, mas ele não consegue. E você ainda está devolvendo o bem. E isso vai começar a acordar ele. E ele vai começar a ver o quanto ele está errado. E a Bíblia diz que quando eu ando com Deus, Ele me faz ter paz até com os meus inimigos. E às vezes essa pessoa não gosta de ti, ela nem te conhece.
ela te julga pela tua aparência, ela te julga pela boca dos outros. Porque como tem gente que vai lá e fala mal do outro e nunca conheceu aquela pessoa, mas quando ela começar a andar perto de ti e conhecer o teu coração, ela vai ver que você é diferente. Como que eu vou amar os meus inimigos? Só quando eu tiver o encontro com o amor de Deus. Eu começo a amar quem me odeia. E agora Jesus vai dizer o que é esse amor. Vamos lá. Amai os vossos inimigos. Então ele está dizendo, não deixa a tua emoção te levar. Joga fora a raivinha. Joga fora a vingancinha. E alimente o seu Judas. Aí diz o texto, ame os seus inimigos com o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Eu não espero nada em troca. Esse é o amor de Deus. Eu estou ajudando essa pessoa, mas eu não espero. O amor humano é, eu estou ajudando. O que você vai fazer por mim quando eu precisar? Qual ajuda que tu vai me dar porque eu te ajudei? Esse é o amor humano. Eu te ajudei, qual é a ajuda que tu vai me dar agora? Estou precisando. O que tu vai fazer por mim? Porque aquele dia eu fiz por ti. Eu te dei essa força, qual é a força que tu vai me dar? Esse é o amor do homem. O amor de Deus é, eu vou fazer, eu não espero nada. Vamos lá? Amai os vossos inimigos. Final. Bendizei aos que vos... Fale bem, pessoal. Porque você está plantando. E tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas a pessoa está falando mal. Ela está plantando para ela. Não se preocupa com Judas. Porque às vezes é ele que vai te promover. Aí diz mais. Fazei bem. Para quem que eu tenho que fazer bem? Para quem me odeia. Pastor, por que essa pessoa me odeia? Ela tem algum problema. Porque quem é feliz não tem tempo para incomodar os outros. Quem é feliz não tem tempo para incomodar os outros. Quem é feliz não inveja os outros. Quem tem inveja é porque não é feliz. Quem está te incomodando, te perseguindo, é porque é infeliz. Só que a pessoa não percebeu que o problema está na vida dela. Porque quem é feliz está vivendo a sua vida e não tem tempo para incomodar os outros. Porque só fere quem lá no fundo está ferido, mas não quer admitir. Aí a Bíblia diz, bendizei os que vos maldizem. Que mais que diz a Bíblia? Faça o bem a quem te persegue. Que mais que eu tenho que fazer, pessoal? Ore por aquele que te maltrata e faz o quê? E persegue. Jesus não mandou odiar, Jesus não mandou me vingar, Jesus não mandou devolver, Jesus mandou fazer o quê? Orar, botar essa pessoa diante de Deus. Senhor, eu não sei porque essa pessoa faz isso. Senhor, eu não sei porque essa pessoa tem esse comportamento, mas eu estou apresentando a vida dela. Eu não sei o que ela viveu. Eu não sei qual foi o passado dela. Eu não sei qual foi a história dela. Eu não sei o que essa pessoa viveu. E às vezes ela tem uma história mais difícil do que a nossa. E por isso hoje ela tem esse comportamento. Jesus está dizendo, ore por essa pessoa. Demonstre o seu amor orando por essa pessoa. Odiada, ela já é de todo mundo. Por que ela não mudou? Porque ela não encontrou alguém que ame e que ore por ela. Porque o dia que ela encontrar alguém que ame, alguém que ore, ela vai mudar. Ódio, ela já está acostumada a receber de todo mundo. E ela já sabe o que isso sempre volta para ela. Aí diz mais, vamos lá. Versículo de número 45. Por que eu tenho que fazer isso? Pega a sua caneta e sublinhe. Olha o 45. Para quê, pessoal? Para que sejais filhos do Pai que está onde? Quem é que quer ser um verdadeiro filho de Deus? O filho de Deus ama os seus inimigos. O filho de Deus não se vinga. O filho de Deus não devolve. O filho de Deus vence o mal com o bem. Você tem que ser um filho de Deus. Não só um frequentador da igreja. Não só alguém que senta nessa cadeira aí. Você tem que ser um filho de Deus. E filho de Deus você não mostra aqui dentro. Filho de Deus você mostra que você é lá fora. É no dia a dia lá fora que você vai mostrar que você é um filho de Deus. E se eu quero ser um filho de Deus, eu tenho que ser parecido com o meu pai. E o que o meu pai faz? Vamos lá, continua comigo. Aí diz a Bíblia aqui, pessoal. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. O que ele faz? Todo mundo. Porque ele faz que o sol, leia, se levante sobre maus e bons. Olha para mim. Só crente fica rico? Ou tem ateu que é milionário? Tem ou não tem? Porque Deus faz o sol se levantar para todo mundo. Até para quem odeia ele. Até para quem fala mal dele. Deus faz o bem para essa pessoa.
Às vezes o ateu foi para um acidente e ele não morreu. E ele não vai dizer que foi Deus que livrou ele. Ele vai dizer que foi a sorte. Mas Deus livrou e talvez na próxima vez vai livrar. Mesmo que ele fale mal, mesmo que ele negue, mesmo que ele diga eu não quero saber. Deus alimenta o Judas dele. Alimente o seu Judas. Faça o bem para aquela pessoa que mesmo que você sabe que ela vai fazer o mal para você. Por que eu vou fazer isso, pastor? Porque Deus não consegue fazer o mal para ninguém. Porque a essência dele é o bem. E cada um só pode dar o que tem. Quando a minha essência é o bem, eu não consigo fazer o mal, nem para quem está fazendo mal para mim. E se eu sou filho, eu tenho que ter a essência do Pai. De novo, vamos continuar no versículo, que diz assim, ó. Aí diz, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons. E o que diz a Bíblia? E a chuva desça sobre o que, pessoal? Justos e injustos. Ou só chove na lavoura do crente? Chove na lavoura de quem? Porque Deus é bom, até para aqueles que falam mal dEle, que blasfemam dEle, e que às vezes até o último dia vão negar Ele, mas até o último dia Ele vai fazer o bem para essa pessoa, porque a essência dEle é essa. E Ele não consegue fazer o mal. Romanos capítulo 8. Vamos lá com o pastor. Está na hora da gente ser filho de Deus, de verdade, não só de boca, de frequentar a igreja, mas de realmente viver o Evangelho. Romanos 8. Pastor, no passado eu era assim, ok? Se eu e você no passado nos vingávamos, fazíamos coisa errada, que a partir de hoje a gente saia daqui para mudar. Romanos 8. Todos encontraram? Leia com o pastor o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 8. Quem é que acredita na Bíblia e diga glória a Deus? Levante a sua Bíblia e diga eu acredito na Bíblia. Só que esse versículo que eu vou ler contigo aqui parece que muita gente rasgou da Bíblia. Parece que muita gente rasgou esse versículo e esqueceu que esse versículo existe. Romanos 8. Todos acharam? Leia comigo 28, porque parece que tem gente que rasgou esse versículo. Vamos lá. Quais são as duas primeiras palavras desse versículo? E nós o que, pessoal? Nós, mas parece que a maioria se esqueceu. A Bíblia está dizendo, e sabemos. Só que parece que a maioria se esqueceu do que está escrito aqui. Nós deveríamos saber. Saber o que, leia? Que todas as coisas, todas ou algumas, até o Judas, até quem está tentando te prejudicar, porque a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça, sem que Deus permita. Amém. Deus falou que Ele cuida até dos passarinhos, não falta comida para eles. Ele disse, eu também estou cuidando de você. Ele sabe tudo que Ele permite. Ele sabe por que Ele tira, por que Ele coloca, por que Ele dá, por que Ele promove, por que Ele não promove. Às vezes a gente olha e diz, é injusto. Era injusto. Jesus dá o primeiro bocado para o Judas, porque Judas seria o traidor. Mas Deus sabe por que Ele permite às vezes uma injustiça. E aquela injustiça foi para tentar salvar o Judas. Agora vamos lá. Aí diz o Romanos, e sabemos que todas as coisas. O que todas as coisas fazem? Até os problemas. O que seria de você sem os problemas? Os problemas fazem você buscar. Os problemas fazem você acordar de madrugada. Os problemas fazem você jejuar. Os problemas fazem você ler mais a Bíblia. Os problemas fazem você vir mais na igreja. Os problemas nos fazem crescer. Quando a gente é maduro para entender que tudo está cooperando para o meu bem. Até o Judas. Ele pensa que ele está me prejudicando. Mas na verdade, quando eu amadureço, eu entendo que o Judas está me promovendo. Aí diz aqui, e todas as coisas contribuem, como é que diz a Bíblia? Juntamente, para quê, pessoal? Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu... Você acredita que Deus chamou você? Quem é que foi chamado aqui? É por isso que você está nessa cadeira, nesse culto, você que está em casa, Deus chamou você. Agora, Judas, ele não atrapalhou a vida de Jesus. Ele só empurrou Jesus para o destino. Para o final do ministério dele, que era a cruz. Não reclame, tudo está te preparando. Judas, você nem sabe, mas essa pessoa que está te prejudicando, que acha que está te atrapalhando, ela está te empurrando para a próxima fase.
Ela está fazendo você entrar no tempo, porque às vezes a gente está meio parado, Deus tem que botar um Judas que nos empurra, que faz a gente buscar, faz a gente orar, faz a gente se aproximar, às vezes faz a gente passar por alguma coisa, que tudo nos ensina uma lição. Até o Judas te ensina uma lição, que você pode conhecer muitos, tem que ser amigo de poucos e íntimo só dos selecionados. E às vezes tu botou a pessoa errada na tua casa, só os íntimos te traem, e essa traição te ensinou uma grande lição. Nunca mais eu posso abrir a porta da minha casa para qualquer pessoa. Eu tenho que melhorar a minha seleção. Tudo está nos ensinando. Alimente o seu Judas. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.